colocaram-me este desafio, falar de impostos e de competitividade fiscal e até que ponto esta competitividade fiscal poderia ser um fator de atratividade da região para a região de mais turistas. Uma questão difícil. Vou-vos dizer que tive que fazer algumas pesquisas para esse efeito e se eu não conseguir que isto avance, vão ter que me ouvir sem ouvir a projeção. Pode ser que... ok. E então, neste pequena investigação que fiz, fui primeiro procurar perceber se efetivamente os mercados, os seus interlocutores, sentem que a fiscalidade é um entrave no dia-a-dia. Já antecipam a resposta, mas fui pesquisar, porque há uma evolução constante e cada vez maior das tendências e, portanto, fui ver se, porventura, não estaria desatualizada. Depois fui pesquisar se existiriam impostos que se aplicariam exclusivamente ao setor e que também podiam, obviamente, colocar-nos numa situação de menor competitividade face a outras praças, nomeadamente a Ilha das Canárias, e depois traço umas considerações finais e conclusivas sobre quase um reto às individualidades públicas aqui presentes, das questões que devemos pensar e potenciar, aqui obviamente sempre ao nível fiscal, no sentido de atrair para esta região linda mais turistas e, no fim, mais pessoas, um bocadinho no sentido que o Francisco estava a dizer, numa maior captação de talentos que o setor tanto precisa e a economia como um todo. Olhando para a primeira questão, eu vou conseguir. Olhando para a primeira questão de principais ameaças e, efetivamente, como sabem, o World Economic Forum publica anualmente um ranking de competitividade de vários países ao nível da OCDE e uma das questões que é avaliada no âmbito desse ranking de competitividade, obviamente, que é a competitividade fiscal, mas não só. E Portugal, em 2019, face ao ano 2018, não alterou em termos de ranking. E não alterou porquê? Porque, efetivamente, o setor do turismo teve um avanço positivíssimo em dois lugares. Caso isso não tivesse acontecido, em termos de competitividade do país como um todo, teríamos tido pior performance. A verdade é que, quando olhamos para este relatório, vemos, e também é o objetivo do relatório, elencar o conjunto de principais ameaças a que nos mantenhamos no ranking ou que nos poderão levar no futuro a diminuir a nossa posição relativa nesse ranking. E uma das questões que aparece é, efetivamente, a excessiva carga fiscal em Portugal. Portanto, as instituições internacionais constatam que Portugal não é competitivo do ponto de vista fiscal. Depois, fomos ouvir os CEOs. Isto é algo que fazemos aqui já um estudo da PwC, que já vai na 22ª edição e que ouve anualmente os CEOs. Este ano foi lançado em Davos, em janeiro, no Fórum Económico Mundial, e fomos ouvir os CEOs sobre as suas principais preocupações. E curioso, no top 3 das principais preocupações dos CEOs, e estamos a falar ali no mais amarelo, mais escurinho, dos CEOs portugueses, portanto, algum de vocês pode ter respondido a este inquérito, as principais preocupações no top 3 estão as questões fiscais. E, portanto, o aumento da carga fiscal que se tem sentido anualmente tem trazido uma maior preocupação e, pela primeira vez neste ranking, portanto, já é a 22ª edição, o aumento da carga fiscal passa para o top 3 como segunda maior preocupação dos CEOs. E essa preocupação não é só ao nível do aumento das taxas de tributação em termos gerais, mas muito associada à complexidade da legislação fiscal portuguesa. Complexidade esta materializada, como sabem, num conjunto de obrigações que nem consigo descrevê-las, porque não teríamos que continuar aqui a tarde toda a falar das obrigações que os agentes económicos têm que cumprir e que, tendencialmente, têm vindo a aumentar e não se perspectiva, efetivamente, que diminuam, mas também associada a uma falta de clareza das normas e algum tipo de não alteração ao nível constante da legislação fiscal. Há muita incerteza, nenhum investidor investe num país
relativamente ao qual não tenha o mínimo grau de certeza e a questão fiscal não pode ser descurada a este nível. E isto, quando olhamos para os dados e nós pensamos, ok, mas como é que nos comparamos em termos relativos, em termos de tributação? Será que estamos assim tão mal? Será que os demais países da OCDE também não têm taxas de tributação elevadas? Assim, pelo menos em termos comparativos, não estamos mal. É verdade, estamos muito mal. O último relatório da OCDE, em que analisou 88 países da OCDE, coloca Portugal em segundo lugar, com uma taxa de tributação de imposto sobre o rendimento maior. Portanto, em termos combinados, é que nós temos as taxas nominais do IRC, mas depois temos a derrama municipal e a derrama estadual, e as tributações autónomas, e isto tudo combinado. Portanto, só a França está à nossa frente. É claro que o grau de desenvolvimento de economia entre Portugal e França é um bocadinho diferente e, portanto, eles até podem ter essas taxas. A verdade é que nós não se consegue perceber como é que nós queremos ser competitivos, queremos atrair investimento e nos situamos neste ranking em segundo lugar. Isto também, visto na perspectiva individual de cada um de nós, pensava eu que o panorama podia ser melhor, mas não. Portugal está muito acima, portanto, uma taxa superior combinada de 40%, acima da média da OCDE, que é de 36% ao nível da tributação individual. E nós estamos, há ali países que estão à nossa frente, porque aqui o que estão a ser comparadas são taxas nominais. E em taxas nominais, efetivamente, nós não somos dos piores países. O problema é que naqueles países que estão à nossa frente, em termos de taxas nominais, ao nível da tributação individual, as taxas efetivas são muito inferiores às nossas, porque nós, como sabem, a nossa taxa nominal é taxa efetiva, porque não temos deduções à coleta nem deduções específicas relevantes. Portanto, se analisássemos a tributação efetiva, acredito que estivéssemos mais uma vez no top 3. Bem, com este cenário eu pensei, pronto, está comprovado, apesar das tendências no turismo serem constantes e estarem sempre a alterar, a verdade é que tudo se mantém em termos de impostos, ano após ano. Portugal está mal do ponto de vista fiscal em termos de competitividade relativa com as demais jurisdições. E o setor de turismo? Alguma coisa de novo? Alguma coisa que os diferencie ao nível dos impostos dos demais setores? Pois, vocês sabem que sim, não é? E num sentido negativo. Eu pus ali impostos, entre aspas, por uma questão um bocadinho técnica. É porque eu vou falar da taxa turística. E muito se discute se a taxa turística é um imposto ou uma verdadeira taxa. Para aqueles menos ligados a estas lides da fiscalidade, uma taxa tem um caráter bilateral, sinalagmático. Eu pago para receber algo. O imposto não. Eu pago para o bem da sociedade. Portanto, vamos acreditar que a taxa turística não é o verdadeiro imposto, mas, para que as pessoas não se esqueçam disso, eu não deixei de referenciar tudo o que vou falar como impostos. Relativamente ao nível da taxa turística, penso, é algo que se discute muito aqui na região, e hoje o presidente aqui da delegação regional já fez essa referência na apresentação da Ordem dos Economistas. É algo que se discute, nós só temos aqui um município, Santa Cruz, para já, com a aplicação da taxa turística. Discute-se a implementação desta taxa para o próximo ano e também se discute se a mesma deve ou não ser implementada a todos os distritos da região ou apenas a alguns distritos. Como sabem, esta taxa é relevante não só em termos do valor absoluto que é cobrado, que é relevante, mas também há outro fator que não pode ser descurado nessa decisão e na fonte de rendimento, obviamente, que pode advir da cobrança desta taxa, que tem a ver com o número máximo de noites ao qual a mesma é aplicada. Se é vantajoso, se as vantagens de ter esta taxa são maiores que as desvantagens de não a ter, é algo que ainda não está estudado, pelo menos eu não tenho conhecimento. A verdade é que quando olhamos para os nossos congêneres, portanto, as Ilhas Canárias, Baleares, Chipre, Croácia, etc., nós encontramos, regra geral, à exceção das Ilhas Canárias, que está a ter uma reforma fiscal, mas que ainda não implementou, encontramos taxas turísticas
variam entre 0,50 cêntimos a 3 euros ou a 4 euros. A Croácia tem determinadas zonas, a Grécia, aliás, perdão, tem determinadas zonas que cobra 4 euros. As Ilhas Baleares, por exemplo, cobram 3 euros. E, portanto, não é algo que nos ponha, se decidirmos fazer esta cobrança, não é algo que nos ponha numa posição relativa pior face aos demais concorrentes. Não sei se, obviamente, será esta fase, quando estamos a dizer que efetivamente temos tido um retrocedimento em termos de número de dormidas na região, se será uma medida que deverá ser implementada no curto prazo. Há outra questão importante: esta taxa também pode ser cobrada não só pelo número de dormidas, mas também pela saída ao nível das embarcações aqui dos nossos cruzeiros. Sabem que o objetivo desta taxa, obviamente, é financiar as autarquias locais, no sentido das mesmas colmatarem alguns gastos adicionais que possam ter ao nível da limpeza, recuperação do próprio património, decorrente, obviamente, do maior afluxo de turismo. Mas eu não sei se todos têm presente, pelo menos eu, com as pessoas que eu já falei, percebi que não era do conhecimento geral. Foi alterado o regime de repartição dos fundos públicos entre o Estado e as autarquias locais, e esta alteração passará a vigorar a partir de 1 de janeiro de 2020. E em que é que se consubstancia esta alteração? Em alocar 7,5% do IVA cobrado num determinado município, associado a alojamento, restauração, transportes, consumos efetuados nesse próprio município. E o objetivo será o mesmo: financiar as autarquias locais decorrentes do fluxo de turistas que se deslocam a esses municípios. Portanto, eu coloco agora mais um tema à discussão, que é como é que vamos compatibilizar taxa turística com essa maior alocação de receita por parte dos recursos públicos do Estado para os municípios, e se faz sentido acumular essa fonte de receita nos municípios. Depois, outra questão importante e que o setor, vocês, quase todos aqui representantes do setor, acredito, sofrem imenso, é com o imposto sobre valor acrescentado, o famoso IVA. Portanto, há uma questão que nos diferencia de forma astronómica, por exemplo, da Espanha e qualquer região espanhola, que é qualquer entidade que decida organizar um congresso, uma feira, etc., em Portugal, não vai conseguir recuperar o IVA todo que possa ter que suportar relativamente à organização ou à participação nesses eventos institucionais. Porquê? Porque em Portugal a dedução desse IVA está reduzida a 50% e 25% respectivamente. Ora, isto coloca-nos, em termos comparativos, por exemplo, com Espanha, numa posição relativa muito má, porque se eu quero organizar uma determinada feira, um determinado congresso, portanto, quando estamos aqui a falar de turismo mais institucional, eu vou, obviamente, porque é um valor que eu depois posso vir recuperar a Portugal, vou, por certo, com as taxas de IVA que são cobradas em Portugal, vou, por certo, preferir escolher Espanha em detrimento de Portugal, porque é um custo acrescido para a minha organização. Há outra questão importante ao nível do setor e que é uma reivindicação de há muito, que tem a ver com a harmonização das taxas de IVA ao nível da restauração. Aliás, em todos os orçamentos de Estado se promete que a taxa intermédia dos 12% vai também passar a ser aplicada a todas as bebidas e não só à água, para não termos que ter uma faturação separada, individualizada de cada um dos itens, mas a verdade é que orçamento após orçamento, e após se dar essa prerrogativa à Assembleia da República para legislar sobre isso, a Assembleia da República acaba por nunca legislar. E, portanto, é uma reivindicação permitir a aplicação da taxa intermédia a todas as bebidas incluídas, independentemente, obviamente, da tipologia dessa bebida, alcoólica ou não alcoólica. Mas vocês ainda têm, quem está aqui ligado ao ramo da hotelaria, ainda tem um desafio maior que eu nem conseguia pôr num slide de forma prática e simples, que é, quando eu estou a vender um quarto, cobro taxa de 5%. Se tiver pequeno almoço incluído, cobra taxa de
5%. Continuo. Se eu tenho meia pensão, cobro a taxa de a 3/4, 5%, a 1/4, 12%. E se eu tiver o regime de pensão completa? Metade, 5%, e a 50% do valor, a taxa intermédia, 12%. E se for tudo incluído? Taxa normal, 22%. Se quiser, porventura, aplicar as diferentes taxas a cada um dos itens, vou ter que discriminar. Isto é inconcebível. Em termos de trabalho, acho que era muito bom, obviamente, para o setor, pensar que sempre que estejamos perante, obviamente, o serviço de refeições associado ao alojamento, a taxa a praticar deveria ser a taxa do alojamento. Outra das questões que tem sido muito reivindicada e foi revogada em 2012, que eu tenho conhecimento, vocês só têm aqui um campo de golfe, mas é a tributação do golfe. Tem mais? 3? Eu não sou praticante, por isso é que eu não sei isso. 1000 perdões. A taxa de IVA no Golfo, que em 2012 já era aplicada à taxa reduzida e, portanto, agora que é tributado à taxa normal. Portanto, é outra das reivindicações do setor, aqui ao nível dos impostos indiretos. Mas, para além disto, temos que também o setor, e nomeadamente aqui na região, e com o objetivo de captar, não só captar, mas continuar a motivar os investidores que cá existem a manterem-se cá. Porque nós às vezes pensamos só numa questão de tentar captar novos investidores, que é sempre importante, mas nunca podemos descurar, obviamente, os investidores que temos na região, que sempre apostaram na região, que não saíram da região quando a crise passou por cá e, portanto, para esses, acho que era importante revisitar. Não se esqueçam que a região autónoma tem pouca autonomia em termos, no que diz respeito à alteração da legislação fiscal, mas tem alguma autonomia, dada, obviamente, por a lei das finanças locais, relativamente a alterações de taxa e de adequação dos incentivos fiscais que existem à realidade da região. E, portanto, como sabem, hoje há um conjunto de incentivos fiscais ao investimento. O mais conceituado e o mais benéfico para as empresas é o REFAI, o Regime Fiscal de Apoio ao Investimento, que na região pode atingir 35% do investimento realizado, e estes 35% eu vou deduzir diretamente à coleta, mas hoje em dia só se aplica a investimentos até 1,5 milhões de euros. Acima desse valor, a taxa que é possível deduzir à coleta desse investimento é apenas 15%. Não se esqueça que no continente a taxa dos 25% era aplicada a 5 milhões, passou a ser aplicada a 10 milhões, passou a ser aplicada a 15 milhões e nunca tivemos aqui na região autónoma uma atualização destas taxas para valores superiores. Portanto, convido a revisitarem estes regimes. Para além deste regime, ainda há o regime do DLRR, também na região diferente face ao continente e também para níveis de investimento mais reduzidos, que também não é revisitado e é um dos incentivos que vai voltar a ser incentivado no próximo Orçamento de Estado, pelo menos é o que diz o programa deste governo para os próximos 4 anos e que também na região só é aplicado para níveis de investimento muito reduzidos. Portanto, também convido a olharem para esse incentivo e potenciar o seu aumento. E depois, a nossa taxa nominal de IRC, como sabem, as regiões autónomas têm a possibilidade de reduzir a taxa de IRC até 30% da taxa que é praticada no continente e nós temos hoje uma taxa de 21% no continente. Aqui na região autónoma já descemos um ponto percentual, mas acho que está na hora de pensarmos, se, obviamente, o orçamento assim o permitir, em tentar diminuir também esta taxa. Perdão. E, portanto, não sei como é que estou de tempo, se calhar já esgotei... desculpem, pronto, já esgotei. Considerações finais. Manter um turista satisfeito
é das coisas mais difíceis. Eu própria sou turista e tenho consciência disso. E às vezes uma pequena falha no processo todo, que pode ter corrido de forma excelente nas mais diversas fases, põe em causa o feedback que eu, turista, possa dar relativamente à minha experiência. Imaginem só se o turista tivesse consciência de todos os impostos que paga em Portugal quando comparativamente viaja, por exemplo, para a Espanha. Todos os impactos adicionais que falávamos há pouco. E, portanto, eu desafio as individualidades públicas e políticas aqui presentes a potenciarem que a nossa legislação fiscal seja mais clara, a potenciarem um aumento aqui na região, obviamente, ao nível dos incentivos fiscais que são dados ao setor, a dinamizar maior e publicitar de forma maior o regime do tonnage tax, que é muito importante para chamarmos à região as empresas que exercem a sua atividade no regime de transporte de mercadorias e de pessoas, nomeadamente as empresas de cruzeiro. Estamos a falar de um regime que tem uma tributação reduzidíssima e que, conjugado com o regime que nós temos na Zona Franca da Madeira, é perfeito e inigualável a título mundial. Peço desculpa. A simplificar efetivamente as regras ao nível do IVA e a permitir uma maior dedução e, obviamente, a simplificar em termos do setor hoteleiro as taxas aplicáveis, mas mais do que isso, tentar que o turista seja no futuro capital humano que nós tanto precisamos para a região. E isso, como é que eu consigo fazê-lo ao nível fiscal? Nós temos dois regimes fiscais hoje vigentes em Portugal. Um é o regime dos residentes não habituais e outro que foi instituído o ano passado pelo Orçamento de Estado para 2019, que é o Programa Regressar. Ambos têm incentivos fiscais para as pessoas se deslocarem para Portugal. O primeiro, por exemplo, se as pessoas se deslocarem em Portugal, os seus rendimentos são tributados, os rendimentos obtidos em Portugal são tributados a uma taxa de 20%. E se a região autónoma quiser publicitar este regime, ainda tem uma vantagem adicional, é que estes 20% podem ser reduzidos em 30%. Porquê? Porque é uma das prerrogativas ao nível que a região autónoma tem para alterar a legislação fiscal e as taxas que existem ao nível do continente. Portanto, se eu quiser captar estes residentes não habituais e torná-los força de trabalho para nós, ou fonte de riqueza, porque vêm investir na região, faço aqui votos que também olhem para a taxa que é praticada no continente e apliquem a prerrogativa que a região tem para descer essa taxa em 30%. O mesmo relativamente ao programa Regressar, os nossos imigrantes que saíram da região e foram muitos para outras paragens e que agora têm um incentivo em regressar e só tributar os seus rendimentos durante um determinado período em 50%. Espero, obviamente, com isto, ter-vos feito sorrir e acreditar que há um futuro ao nível dos impostos e que os mesmos vão continuar connosco, é certo como há morte, mas não serão tão penalizadores. Muito obrigada.